Estamos gravando, tá bom? Legal, obrigado. Tudo bem, Sileno? Tranquilo? Opa, tudo bom, Dirceu? Tudo bem, e você? Boa Boa tarde, tarde, tudo bem, Arialdo. Carlos? Boa Boa tarde, tarde. Dirceu. Boa Sileno, boa tarde. tarde. Parabéns, hein? Boa tarde, Carlos. Obrigado. Fazendo Feliz Dia aniversário dos hoje, Pais aí. Sileno. É duplo, né? É, ó, Luiz, tudo bem, Luiz? Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde, fala, Sileno. Luiz. Boa tarde a todos. Parabéns aí Luiz, agora Arialdo, novamente. João. Obrigado mesmo, viu? Valeu, parabéns, Sileno. Saúde, Boa tarde, sucesso. Dirceu. Amém, obrigado. Boa tarde, Fala, Arialdo. Luiz, tudo bem? João tá entrando? Ele estava Ah, esperando ele lá? tá conectando o áudio aqui, Ah, Carlos. legal. Ótimo. Vamos ver se... Só mais um segundinho, eu acho. Oi, João, boa tarde. Você tá sem áudio? Peraí, Sem só um vídeo. minuto. É. Habilita o vídeo para nós. Aí, João. E o áudio agora tá bom? Tá tudo certo, João. Tá perfeito. Feliz Dia dos Pais para você. Forte Igualmente, abraço. para nós. Obrigado. Obrigado. Olha só, entrego nas mãos do Arialdo aqui, de vocês. Eu estou aqui de suporte. Fiquem à vontade. Boa reunião para vocês. Obrigado. Dirceu. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns duplamente aí para o Sileno, né? Precisa mandar bolo Obrigado, pra Arialdo. gente. Mandar um bolo bolinho. pra gente. É verdade, obrigado. Não é todo dia, né, que se comemora o Dia dos Pais e aniversário ao mesmo tempo, né? Sem A cada dúvida. 7 anos. A cada tempo. Legal, legal. É. Show de bola. Obrigado, tá, Arialdo, por sua Estamos disponibilidade aí. aí nesse domingo dos pais. E eu É. queria depois lhe pedir a mesma coisa da última vez. Tá na sala eu, você, Sileno, Carlos Vieira e o Luiz, que é o nosso secretário aí. Né? E se Perfeito. você puder depois disponibilizar o link, depois também, da mesma maneira que da última reunião. Perfeito, tá. O Dirceu já está providenciando a gravação sem nenhum problema. Não, obrigado, Ariel. Então, estou à disposição, João. Vamos onde começamos. Eu acho que a palavra está sempre contigo, né? É o mais experiente de nós aí. Então, vamos fazer uma retrospectiva aí da última reunião até hoje, né, para ver aí o que a gente avançou, o que possivelmente não avançou e quais serão os próximos passos, né? Então, inicialmente, eu queria registrar, eu fiz logo que acabou a reunião, eu mandei uma mensagem para o João, porque eu acabei passando uma informação equivocada em relação ao valor. Depois eu vi, inclusive, que o Sileno registrou em ata, inclusive, que eu tinha afirmado que era 90 milhões o saldo, valor esse que não existe. Na verdade, o saldo efetivo, digamos, da lei é um pouco mais de 20 milhões, mas que eu só quero registrar, estou registrando só para não ficar aquela coisa de falou uma coisa e desmentiu depois, né? Mas que é um valor perfeitamente... o Carlos tem experiência disso, sabe que isso aí é publicado pela Caixa, então é questão de levantar. Então, ou seja, de janeiro a lei foi sancionada em dezembro de 2018, recebemos o primeiro valor em janeiro de 2019, de lá para cá o valor está totalmente bloqueado, não tem nenhuma, que nem se afirmei da outra vez, não existe nenhuma utilização do recurso, tá? Então, só para fazer esse registro. A segunda registro que eu quero fazer é agradecer, né, o fato de que vocês optaram pela retirada da ação, que já foi homologada pelo juiz, inclusive, o que dá uma tranquilidade, inclusive, para mim, digamos aí, tentar, vamos chamar assim, mediar ou tentar colocar para a diretoria atual do CBC a intenção realmente é a gente buscar uma saída de bom senso, equilibrada, que venha dentro daquilo que eu falei já na última reunião, que é o famoso ganha-ganha, né? Todo mundo, digamos assim, saindo satisfeito seria o ideal, né? Como eu disse também na última reunião, é difícil ganhar tudo, né? Mas é importante que realmente a gente consiga ter resultados positivos para todas as partes. Registrar também a outra coisa, né, que também durante a semana, que eu tomei conhecimento, até citei isso para o João,
que eu tomei conhecimento do Dr. Vladimir Camargo, que o Carlos procurou no sentido de solicitar uma emenda já em relação ao projeto de lei. E no meio desse caminho, o João tinha me ligado antes, né, dizendo que justamente tinha sido feita a confirmação da senadora Leila como senadora, o que é aquela proposta inicial de se buscar uma tratativa com o senador Flávio Bolsonaro ia por terra em função de já ter sido indicada a senadora Leila. Depois, na sequência, eu tive justamente a informação do Dr. Vladimir me questionando, perguntando se não haveria nenhum problema de construir uma emenda que o Carlos havia pedido pela relação até também de longa data junto ao Dr. Vladimir Camargo e tal, e eu peguei e falei, não, olha, pode transmitir para o Carlos que já tinha combinado com o João que eu trataria disso, eu estaria tratando do registro do comitê e eu estaria tratando da emenda que já estou fazendo, pode ficar tranquilo que eu me acerto com eles. Então, só dizer assim, aquilo que eu coloquei isso para o João de uma forma negativa, Carlos, não negativa de tomar a medida, mas negativa de, digamos assim, eu acho que o ideal, né, dentro desses, entre aspas, aconselhamentos que eu estou fazendo, é a gente ir juntos, entendeu? Porque quando você vai de um lado só, acontece justamente o que possivelmente aconteceu, pelo que o Carlos me passou para mim, é quando eles iam falar, olha, se a outra parte concordar, porque justamente é isso, a parte política também tem esse lado, né? Uma coisa, você mexendo na lei, você tira de um lado para passar para outro, logicamente você já se imagina qualquer tipo de conflito, digamos assim. E o político ele sempre procura justamente não ter conflito, né? Então, se você vai juntos, uma proposta única, a possibilidade da proposta ser campada pelo político é muito maior do que quando há, digamos assim, uma bola dividida, vamos dizer assim. Tá? Então, esses os comentários só assim preliminares dessa situação. E também, na fala que o João fez rapidamente para mim aquele dia, eu passei para ele uma preocupação que eu tinha, que foi uma preocupação, inclusive, que o Dr. Vladimir Carlos passou para mim, quando ele me ligou, que ele teria conversado com o Carlos, que era justamente o período que poderia demorar para registrar o comitê. E nessa fala, quando eu transmiti isso para o João fala, não, fica tranquilo que isso já está sendo agilizado, vai ser feito aqui em Niterói e tal. Mas ele comentou uma outra coisa, falou, inclusive, no primeiro momento, a diretoria é uma diretoria temporária, depois vai ser feita uma efetividade e tal. Então, eu queria, digamos assim, primeiro me situar com relação a essa questão, porque eu acho que essa questão aí, nesse momento, ela pode ser fundamental. A partir do momento que haja uma intenção de se incluir o Comitê de Clubes Paralímpicos no Sistema Nacional de Desporto, é fundamental que ele seja, digamos, regularizado ou registrado. Então, eu queria entender o que, de lá para cá, então, esses são os meus registros iniciais aí, para a gente, digamos, abrir o nosso bate-papo e ver em que ponto. Porque o João chegou, inclusive, a comentar comigo na ligação que eu fiz, que ele até, se fosse o caso, viria a Campinas para a gente conversar. Eu falei, João, não vejo necessidade, se você quer vir, é um prazer que você venha, mas, tipo assim, eu mesmo estou evitando ter contatos, a gente pode fazer uma reunião e, como eu te falei que eu já estaria a partir de ontem em Campinas, então voltei no final da tarde e estou aqui, então, à disposição de vocês. É isso. Arialdo, então, João? eu falei Carlos, a você... Os Carlos quer dar Diga. Deixa eu só, o Arialdo, me desculpe aí qualquer mal entendido, mas eu tenho bastante liberdade, como você também, com o próprio Vladimir, e quando eu pedi o Vladimir, não tinha ficado claro para mim que você tocaria a emenda. E depois foi no sentido já de como a gente está com prazo do dia 12 na garganta, eu, pela intimidade, pela amizade que eu tenho com o Vladimir, eu pedi a ele como amigo. E na hora ele falou, Carlos, eu posso falar com o Arialdo e com o Misael? Eu falei, claro que pode. E aí ele ligou para você. Então era só para ter aqui uma noção de como o Vladimir iria esboçar, e se a gente precisasse fazer de um dia para o outro para entregá-la no gabinete, a gente já teria um esqueleto armado. Mas me desculpe se isso... Não tem problema nenhum, não tem que se desculpar, a gente só tem que se alinhar para seguir de forma una e com sucesso, tá bom? Perfeito, está ótimo. Arialdo, então, desde 81 que milito nessa área, desde 83 na área do esporte, né? E uma coisa que eu não faria em absoluto
né, porque não faz parte da minha personalidade. Isso eu disse para os nossos companheiros aqui, e eu acho que disse isso para você também, mas é bom porque fica registrado. Eu não tomaria nenhuma iniciativa que colocasse a senadora Leila numa dificuldade, né? A senadora Leila tem uma relação boa com uma das organizações que criou, né, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que funciona lá em Brasília, o CETEF, que tem 30 anos de existência, tem um reconhecimento bastante grande lá, né, no Distrito Federal. E o que eu disse é o seguinte, é que nós temos uma oportunidade, né, de evitarmos esses atalhos todos que a gente tem pensado neles, se isso for possível também, né? Que seria o seguinte, pedir à senadora Leila, já que o projeto foi emendado já no Senado, né, já tem emendas no Senado, então ele forçosamente vai voltar à Câmara para depois ir à sanção presidencial. Eu tinha conversado com o Ulisses, né, que é essa pessoa lá de Brasília, que é dessa organização, que tem relação lá com o gabinete da senadora Leila, com a senadora Leila, se ele poderia nos ajudar lá em relação a se nós já estivéssemos constituídos como pessoa jurídica, né, no prazo final para apresentação de emendas. E eu tive algumas conversas já com o oficial do registro. Nós já fizemos todas aquelas pesquisas necessárias, né, para o registro, nome, viabilidade de nome, viabilidade de endereço. Segunda-feira pela manhã estamos fazendo o DBE para a questão lá do CNPJ. O Sileno, que está aqui na nossa sala, né, na reunião conosco, é nosso vice-presidente. O Sileno virá para Niterói segunda-feira, né, porque nós vamos ao cartório novamente. Ele precisa fazer uma declaração lá o cartório, né, de que ele não, de desimpedimento. E o oficial do cartório me garantiu que registraria até quarta-feira, sem nenhum problema. Então, até a quarta-feira, nós teremos o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos criado tanto de fato quanto de direito. Nós já existiremos como pessoa jurídica. Hoje, quando a gente fizer, o contador nosso que fizer o DBE, ele já automaticamente, ele já nos fornece um número também de CNPJ. Então, a gente sai do cartório com estatuto e ata registrado e com o número do CNPJ, né? Como hoje todas as crianças que nascem, já na certidão de nascimento, tem o número do CPF. Então, eu queria te dizer isso, né? Que da minha parte, não colocaria de maneira nenhuma, né, a senadora Leila numa situação de dificuldade, se não tivesse a convicção de que nós poderíamos fazer isso. Bom, essa coisa é uma coisa que está andando ainda, né? É uma possibilidade que eu acho que encurtaria caminhos, né? Mas, de toda maneira, estamos juntos aqui, né, para discutirmos aí. Se esse não for o melhor caminho, que a gente encontre também o caminho ideal. Eu não tenho dúvida, Arialdo, de uma coisa. Eu não tenho dúvida de que o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos está criado. Não tenho dúvida nenhuma de que se transformará já nessa semana numa organização com personalidade jurídica reconhecida.
E também não tenho dúvida de que nós vamos construir aí uma possibilidade para atender associações de pessoas com deficiência, que já falei aqui na última reunião, desde 1958, né? Não é a de agora, da lei Pelé, da lei Agnello Piva, que fazem formação de atletas com deficiência. Fazem desde 58. Em 76, nós ganhamos nossa primeira medalha, atletas formados em associação, em clube de pessoa com deficiência. Depois, nós não ganhamos medalha em 80, mas 84, 88, 92, 96, e veio para cá, nós acumulamos 300 medalhas, né, nessas participações todas aí. Então, a minha dúvida em relação a essa questão, ela não existe, entendeu? O que eu estou assim, buscando, né, quer dizer, como primeiro dirigente, né, dessa nova organização, é que nós tenhamos a possibilidade de efetivamente continuar formando nos clubes de base das pessoas com deficiência atletas para ganharem medalhas aí internacionais, para levarem o nome do nosso país, né, ao lugar mais alto do pódio. Isso já aconteceu, inclusive você vai se lembrar, em Sydney, né? Os atletas olímpicos não fizeram com que o nosso hino fosse tocado em Sydney. A responsabilidade ficou conosco, né? Ficou com os atletas paralímpicos. Sem dúvida. E foi a razão, inclusive, Arialdo, para recuperar um pouco da história, foi a razão, inclusive, de nós termos nos inserido na lei PIVA, né? Que começa no Senado, contemplando apenas tão somente o Comitê Olímpico Brasileiro. O senador Pedro Piva era, inclusive, de uma ousadia muito grande, né? Porque o projeto inicial destinava 10% de todas as loterias para o Comitê Olímpico Brasileiro. E com a falta de medalhas, né, de ouro nos Jogos de Sydney, né, e a gente aconteceu coisas ali inimagináveis, né? O melhor cavalo do mundo com o melhor cavaleiro do mundo, o Roberto Scheid e tantos outros atletas de ponta, né, do nosso desporto, não teriam alcançado o pódio, o lugar mais alto do pódio. Isso ficou conosco. E quando chega no Congresso Nacional, aprovada no Senado, né, a proposta do senador Pedro Piva, nós fomos, então, apensados a um projeto do, então, deputado Agnello Queiroz, e passamos a ter os recursos da loteria naquela proporção de 85% para o Comitê Olímpico Brasileiro, 15%, que é o mesmo que você tem aí desde que você tem a lei, né? Desde 2010, a lei lhe contempla com 85% para o esporte olímpico, 15% para o esporte paralímpico. Então, é isso assim, né, que eu gostaria de deixar assim, você bem à vontade, né, e tranquilo, para saber que nós estamos tratando, nós nos propusemos a tirar a ação e fizemos isso por conta de todo o respeito, né, pelo diálogo, para deixar você à vontade. Nada que possa ferir a senadora Leila ou qualquer outro senador, né? Nós temos lá no Senado um senador que volta para o Senado, né? Já teve mandato de senador, teve mandato de deputado algumas vezes, depois mandato de senador, ficou afastado do Senado desde 2010 e volta agora em 2018, que é um senador que é envolvido com nossa causa, a Paiana, né? O senador Flávio Arnes, temos o senador Romário, com quem temos muita relação, enfim. Então, eu não colocaria em risco, né, nem a minha história, eu não sou mais uma criança, né,
nem a minha história e nem tampouco uma organização que está nascendo agora, né? Que não é composta por aventureiros, né? Nós temos conosco organizações que têm 40 anos de existência, 30, 20. Então, nós não cometeríamos nenhuma irresponsabilidade em relação a qualquer assunto que pudesse macular aquilo que a gente está querendo construir, que é dar oportunidade às pessoas com deficiência de se incluírem socialmente. E essa é a minha tarefa de vida, né? Então, é isso que eu queria dizer para você ficar bem tranquilo em relação a isso tudo. Tá bem, João, mas só ouvir atentamente, só para dizer para você o seguinte: a gente tem aí, digamos assim, algumas pilastras nessa caminhada, nesse início de caminhada, que nem você diz, a sua caminhada e quanto aos resultados, as conquistas feitas pelo esporte paralímpico, isso a história demonstra, que nem eu também fiz questão de dizer aí que eu defendo com muito empenho, digamos assim, os clubes esportivos sociais, porque também temos aí 281 clubes que ultrapassaram 100 anos de idade, o que demonstra aí a longevidade do segmento, né? Também segmento que justamente existe desde a época do Império, né? Então, a gente tem realmente aí causas muito grandes. Então, isso tranquilo, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, pode ficar tranquilo. Tipo assim, você não precisa me convencer disso, eu sou convencido já automaticamente disso, inclusive porque eu vou te falar, sou uma pessoa que adora esporte e vocês viram que logo na primeira fala minha, não tinha levado esse assunto, inclusive, à diretoria do CBC, mas que entendia que era uma causa justa e que acho que a melhor saída de todos realmente seria, fiz questão de mencionar na reunião passada, que num primeiro momento coloquei para você na reunião, junto com o Misael até que talvez num primeiro momento o ideal seria em termos de confederação, e logo em seguida já fiz questão de dizer para você, não, pensei melhor, o caminho é você já ir como comitê. Então, acho que é uma demonstração de que não há nenhuma dúvida da minha parte com relação aí à efetividade, tá? O que eu quis colocar só é o contrário. Falei aquele dia, falei de novo hoje, normalmente isso, que eu entendo que do lado político é sempre assim, a gente tem a causa, que é importante, e que você falou, a causa em si, ela derruba qualquer tipo de barreira que poderia haver no meio do caminho, no sentido de vocês buscarem a legalidade no Sistema Nacional do Desporto, até porque justamente que essa história é linda que as pessoas com deficiência têm, é muito fácil ser acampado. Fora o lado social, que o político sempre, você sabe disso, e você tem uma esposa política, você sabe como que é. O lado da deficiência também tem esse lado o esporte é assim, né? Eu sempre brinco o seguinte, né? Em época, o esporte ele é referendado por todos os políticos. É uma pena que os políticos não se esforçam tanto pelo esporte, né? Mas chegou em época de eleição, o esporte é o primeiro a todo mundo falar bem, falar das causas positivas do esporte, tudo que ele traz de benefício. O Ariel, o senador Flávio Arnes, ele tem conheço bem o senador Flávio, de Curitiba, né? Curitiba não, do Paraná. Ele tem uma frase que não diz respeito ao esporte, mas diz respeito a essa nossa discussão, que é a seguinte: o lugar de criança não é na lei. O lugar de criança é na escola e com dinheiro, entendeu? Não adianta nada ter lei se a escola está despreparada porque falta dinheiro. Então, mais ou menos por aí. E tem aquela história, inclusive, né, que existe um estudo feito pela ONU, inclusive aquela história de que a cada R$1 investido no esporte, você tem cada dólar investido no esporte, você tem equivaleria a 3,4 de retorno, em função justamente dos benefícios que o esporte traz. Só que isso fica só nas estatísticas, nos relatórios, porque na prática o esporte sempre o último a entrar na fila em relação às prioridades, em relação ao orçamento, em relação às discussões. Mas isso é o que eu estou dizendo. Então, eu sempre comento isso, viu, João? Eu comecei de um lado e ao lado
da iniciativa, das nossas bandeiras, da nossa ideologia. Outro lado é o lado político, o lado de como isso é interpretado. Eu falo sempre isso. Se você quer, por exemplo, um apoio de qualquer deputado, de qualquer senador com um projeto positivo, ele te faz na hora, ele te protocola Você sai do gabinete, ele já chama o assessor e fala, vai lá e protocola. Agora, aquilo virar lei, isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Então, o que eu quis dizer, e comentando, é o seguinte, que a gente teria uma oportunidade agora, nesse PL, uma oportunidade talvez única, tá? Porque você tem dois momentos de velocidade, né? Quando existe justamente esse fato aí, um processo totalmente anormal, de um tema que esteja muito presente pela força do tema, né? Eu digo sempre o seguinte, quando você vê manifestações de rua, essas coisas, o político ele é uma caixa de ressonância, o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância da população. Se tem muita pressão, ele fica atento àquilo. Então, são poucas oportunidades no Congresso Nacional que você tem um tema de que realmente prevalece uma disposição política de fazer a coisa acontecer. Se você pegar assim, vou falar coisas sempre absurdas, tá? Você pegar um grande problema de um tema de uma comoção, hipoteticamente, há um incêndio, pronto, aí o incêndio da Boate Kiss lá em Santa Maria, não houve um político que não falou de sistema de segurança, de alvará, não, passa o que virou, vai ver as leis se teve alguma modificação, que virou lei, entendeu? Virou um monte de projeto, virou manchete, virou discussão, qual lei que houve realmente que modificou depois da situação lá do Boate Kiss. Isso tem, assim, inúmeros casos, que é bem assim, quando o assunto está numa ressonância muito grande, há uma movimentação política. Mas muitas vezes ela é temporária, ela nasce e acaba, tá? A outra oportunidade que você tem, que nem você citou na última reunião, é a possibilidade de uma medida provisória, que daí sim, ela tem que ser pelo menos votada em 120 dias. Então, você não fica com aquele dilema da dependência das casas pautarem a matéria e votarem a matéria. Elas têm que serem votadas, ela caduca, mas pelo menos em 120 dias o assunto se esgota, digamos assim, né? Então, essa situação desse PL, que foi criado numa situação de emergência em função da pandemia, como a grande maioria absoluta dos projetos estão sendo votados, tanto no Senado como na Câmara, tem sido em função da pandemia, lógico que é uma oportunidade única da gente tentar resolver. Então, a minha preocupação era, e eu recebo muito boa notícia, João, essa que vocês estão falando, que o conselheiro não vai para Niterói, que existe a chance real de até quarta-feira vocês já terem a construção jurídica. E eu diria até o seguinte, porque o que eu tenho ainda, não é dúvidas, é aquelas coisas que vai surgindo, que não tem uma clareza evidente, e que isso traz uma interrogação. Então, como eu falei para você, se a gente conseguisse a relatoria pelo senador Flávio Bolsonaro, seria o quê? Você imaginar que haveria um interesse do governo, que existiria interesse do governo e que existiria a possibilidade de sanção. Então, a gente estaria avançando de uma maneira, assim, extremamente significativa. Volto a falar, senadora Lê, não é que a gente ia trazer qualquer desconforto, porque eu digo até o seguinte, eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se ela o quisesse, se ela não poderia colocar lá, até se não existisse o CNPJ, o Comitê Brasileiro de Cruz Paralímpicos, e que depois, porque uma coisa é você colocar a efetividade da instituição e até na lei a possibilidade de receber os recursos, e logicamente só vai receber recursos se estiver regularizado. Quando tanto o CBC foi para a lei, como a FENACRUZ foi para a lei, nós tivemos que ainda criar a rubrica, hoje não precisaria, mas naquela época eu precisei criar a rubrica de uma outra lei. Depois, inclusive, nós tivemos que fazer o quê? E que vocês terão que fazer, o Carlos sabe disso, que é uma abertura de uma conta específica para você receber os recursos. Então, são procedimentos administrativos que serão tomados. E nesse caminho, por exemplo, da sanção da lei em 2011, o CBC só recebeu o recurso em 2013, justamente por causa disso, porque em 2011 foi aprovado, em 2012 foi votado a lei que estabeleceu a rubrica no orçamento da União, e o dinheiro ficou bloqueado na Caixa, somente em 2013 nós recebemos desde o primeiro dia, acumulado, mas ele só foi disponibilizado
a partir do momento estava 100% regularizado. Então, como eu comentei, eu não sei, né? Aí eu diria o seguinte, inclusive nos avanços das conversas daqui para frente, é bem assim, é comitê constituído, enfim, não nem entrar na polêmica da regularização, porque de repente pode ser que, se mesmo que aconteça algum impedimento aí, não ter, sair até quarta-feira, hipoteticamente, isso não impediria, na minha opinião, que vocês virem essas citadas, mesmo porque tem ainda duas situações, né? Primeiro, ele tem que ser aprovado no Senado. Se aprovado no Senado, com certeza volta para a Câmara. Aí tem que ser votado na Câmara. E depois, o presidente da República tem 30 dias para homologar. Então, existe um período longo, que daria mais do que suficientemente até a homologação da lei, porque enquanto homologa a lei é um projeto. Então, haveria ter mais do que suficiente para que o comitê fosse registrado, entendeu, João? O que eu comentei com você só foi uma preocupação que eu não sabia, pô, não estou envolvido diretamente, para ser uma preocupação que vocês agilizassem esses procedimentos, porque normalmente tem um rito, os cartórios têm um rito normal, lá a gente sei também que depende da relação de influência que você tem ou não lá com o oficial do registro, você pode registrar, já registrei a ata em 24 horas, entendeu? Mas normalmente ela demora 15 dias para registrar uma ata normal, por exemplo. E uma constituição de uma entidade, ela demanda um tempo, mesmo porque você tem que ter primeiro o registro e depois, efetivamente, tirar o CNPJ, que vocês estão fazendo comutantemente, ótimo, que assim seria perfeito que o saísse, mas normalmente você vai ter que lá depois comprovar, ou você pode até, vamos supor, você pode até dar uma entrada, né, que você falou no sistema, depois você vai ter que levar o documento lá para efetivamente ter a comprovação. É normalmente como funciona, embora cada cidade, cada cartório, mas tem uma legislação que eles têm que seguir, entendeu? E eu tive essa preocupação, porque quando eu constituí faz tempo já, a última entidade, tinha o rito, inclusive, da publicação em diário oficial ou em jornal de circulação. E como você falou que dispensou, inclusive, a publicação, eu fiquei assim, não achando que está errado, mas que preocupado que poderia ter uma exigência do cartório e que depois isso poderia atrasar mais o período de regularização. Por quê? Porque não adianta nada nós emitirmos emenda, vontade política e tal, se amanhã eles falarem, não, sem o registro não tem a lei. Aí se perderia a possibilidade. Então, a preocupação foi essa, entendeu? Então, eu vejo assim, muito bons olhos. Eu até ia perguntar para o Carlos, que quando ele falou dia 12, eu queria entender por que dia 12, mas é porque dia 12 é quando vocês vão ter o registro ou tem alguma situação diferente em relação à senadora Leila, Carlos? Só para mim entender o porquê dia 12. A informação é que as emendas serão aceitas até o dia 12. Tá bom. Então veja como que é. Deixa eu colocar assim para vocês alguma questão, tá? A primeira é a seguinte, de novo, vou na experiência, tá, João? E tento passar para vocês o que eu vivo lá. Agora, de repente, né, as coisas não são... É outra coisa que eu sempre comento lá, que acho que eu já falei isso em umas reuniões, mas Brasília você dorme com um texto e acorda com outro, tá? Então você dorme falando, tá tudo certo, tudo resolvido e tal, você vai lá no dia seguinte, o texto já mudou, a posição já mudou. Brasília flutua muito as notícias. Então eu quero dizer o seguinte, primeiro, eu não sei porquê, embora realmente o senador Esperidião Amin já entrou com 4 emendas, né? Mas se vocês entrarem no sistema, vocês vão ver que não tem, não sei porquê, não tem indicação aí da senadora Leila. Então, tipo assim, vocês devem ter essa informação porque tiveram lá diretamente no Senado, mas pela internet não tem ainda a indicação oficial da senadora Leila, tá? Em relação ao dia 12, Carlos, porque justamente o que costuma acontecer é, a partir do momento que tem a leitura do relatório, você tem um prazo de X sessões para ter a possibilidade do esgotamento. São 5 sessões que é o esgotamento de oferecimento de emendas automáticas pelos senadores. Lógico, se o senador Esperidião Amin já deu entrada, é porque justamente está aberto o processo, então eu só não entendi porque não consta ainda o nome da senadora Leila lá. Essa é uma situação. Segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte, de qualquer maneira, Carlos, qualquer emenda, e a relatora, ela pode incluir o texto que ela quiser, independente do que foi lá. Então, eu quero dizer o seguinte, ela no relatório, ela pode alterar, ela pode incorporar, ela pode aglutinar, ela pode fazer. Ela
efetivamente o texto que ela bem entender. Então, isso também não justifica. Tipo assim, eles podem até estar pedindo por uma questão de organização, até porque eu acredito que a senadora Leila pretenda votar o mais rápido possível a matéria, ela, tá? Agora, não sei, volto a repetir, se o presidente do Senado vai pautar a matéria, porque sempre é duas situações. Uma coisa é o que a senadora pretende. Então, é o seguinte, lógico, ela recebe as emendas, ela cria o relatório e encaminha para o presidente, porque se ele pautar, ele pode pautar sem precisar passar nas comissões. Como nós estamos em pandemia, as comissões não estão funcionando, então, efetivamente, eles mandam direto para plenário, que eu acredito que vai acontecer, tá? Então, por isso que talvez ela já pediu até o dia 12, para que ela agilize o relatório dela, porque ela tem intenção. Quando você falou que vai ser acolhido, João, essa informação que você está me dando, que vai ser acolhida emendas, porque ela podia perfeitamente não acolher, que nem eu comentei com você, tem duas possibilidades. Se não acolhe emenda, aí automaticamente vai para a sanção. Então, a minha preocupação foi, se não existir uma vontade política de que realmente se vai fazer alteração, tem que estar alinhado com o presidente da Câmara para imediatamente ele colocar na próxima pauta a votação, porque lá na Câmara mesmo, se vocês verificarem, pela data que foi feito o PL do deputado Felipe Carreiras, ele passou por a seguinte situação, lá na Câmara, passou primeiro, eles tiveram que fazer no colegiado de líderes a votação de regime de urgência, e somente depois de regime de urgência, ainda assim, demorou 2 semanas para ser votado, entendeu? Por isso que eu digo que eu não sei se a gente vai ter essa velocidade no Senado. De novo, quando eles querem fazer, eles fazem. Isso daí, meu amigo, em horas eles fazem. Agora, normalmente tem um rito, entendeu? E esse rito que me preocupa. Agora, eu sei que a senadora Leila teria a intenção de fazer algumas alterações. Por quê? Porque no artigo correspondente aos débitos das confederações, tanto olímpicas, as entidades de prática, até os comitês, teve aquela questão de que, do jeito que saiu o texto da Câmara, ele não teve uma abrangência 100%, ele teve abrangência em relação a impostos federais, mas não teve, por exemplo, em relação a glosas de convênios que estariam, e também em autarquias. Eu sei que teve lá alguns detalhes que algumas confederações não conseguem se regularizar se mantido o texto atual, e que a senadora teria se comprometido em fazer alteração. Então, independente de ter tido emenda, João, eu já sei que existe essa demanda antes mesmo de chegar o projeto lá, porque foi votado na Câmara e o Ioran, que é o assessor jurídico da Leila, ele acompanhou esse procedimento, porque ele era justamente o assessor jurídico do senador Flecha Ribeiro quando foi votada a lei de loterias. Então, ele conhece o assunto em detalhes. E ele está na senadora Leila, o que facilita, vai ajudar. Talvez até o fato de eles terem pedido, por exemplo, a concordância do CBC, que eles sabem que houve uma ampla discussão lá quando da matéria lá na comissão mista com o senador Flecha Ribeiro, e ele, como era o assessor direto, o assessor legislativo, que está sendo agora da lei, ele participou de todas as reuniões, então ele sabe dos digamos, conflitos ou dos interesses que teve na ocasião das entidades de um modo geral, especialmente o CVC, porque eu tive muito atuante, tanto como o CVC como o Fenacruz. Então é isso, tá? Então, de novo, é só para esclarecer esse ponto, fica tranquilo nesse aspecto. Eu fico até feliz de saber, porque eu volto a dizer, é uma oportunidade única, entendeu? E a gente não pode tentar perder essa oportunidade. A gente tem que, tipo assim, é que eu falei para vocês, se a gente não conseguir resolver 100%, pô, se só inserir o comitê lá no Sistema Nacional do Esporte, se nós conseguirmos, seja qual for, um pedaço do recurso, ou seja, você já tem o comitê reconhecido no Sistema Nacional do Esporte ao lado do Comitê Brasileiro de Clubes. E o que você falou, João, eu falei isso na reunião de ontem, eu fiz uma reunião de ontem da diretoria do CBC, tá? Eu pedi uma reunião, que nem estamos fazendo aqui, eu pedi uma teleconferência com a diretoria do CBC para colocar essa matéria, até sabendo que eu teria reunião com vocês hoje, tá? E aí, eu falo, inclusive, para eles, assim, na exposição de motivos, que eu digo assim, pô, eu acho que era importante, a importância que eu vejo do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, porque é bem assim, né? Sempre tem aqueles que acham que vai ser ruim, vão perder, não vão perder nada. Eu acho que
além da gente fazer em prol do esporte, em prol de uma causa linda, que é a da pessoa com deficiência física, mas além disso, digamos assim, eu acho que nós juntos vamos ter outras vitórias, entendeu? Um vai puxar o outro positivamente. Então, não é é que eu falei, o ganha-ganha, ninguém perde aí. Se existe um comitê olímpico que representa o país em competições internacionais, se existe um comitê paralímpico que representa o país em competições internacionais, por que ter só um comitê de clubes que atue nas duas áreas, sendo que o know-how nosso é olímpico, não é o paralímpico. Nós estamos incentivando, estimulando, porque a lei obriga a desenvolver o paralímpico, mas nunca foi a nossa especialidade. Quer dizer, os clubes em si, esportivos sociais, sempre atuaram no esporte olímpico, entendeu? Então, na verdade, João, isso que eu falei para você, foi quase que uma imposição feita em prol do esporte paralímpico, mas que trouxe digamos assim, uma situação complicada para nós, que nem eu fico fácil de falar isso, porque o CPB, o Carlos esteve lá, ele sabe disso, tem dificuldade até hoje, seria também para desenvolver o esporte universitário, o esporte escolar, por exemplo, que era outro item que constava na demanda da lei, entendeu? Então, isso não é uma coisa que só com o CBC que aconteceu. Acontece com o CBC em relação ao Paralímpico, mas que já tinha acontecido tanto com o COB como principalmente o CPB, desenvolver o esporte paralímpico, tinha 10% do esporte escolar e não tinha alunos digamos, regulares em quantidade para desenvolver e ter o limite dos recursos. Então, o que a gente tentou naquela ocasião foi justamente sanar, que eu acho que agora é uma oportunidade. Agora, João, assim, até quando você falou comigo, não sei como você sentiu isso na minha fala por telefone, porque eu falei, pô, vamos conversar, vamos fazer reunião, vamos esclarecer isso, tá? E eis o que eu acho importante já ter sido gravada a primeira reunião, porque quando está gravado, não tem-se dúvida, é só ir lá e verificar. Mas a minha proposição para vocês, né, que eu tentei passar aquele dia para vocês, foi o seguinte, era, efetivamente, no lugar de buscarmos os 15% do CBC, a gente, como eu tenho 0,04% da FENAClubes, é a mesma lei, está lá, é o percentual, e como nós utilizamos esse 0,04%, que é na ordem mais ou menos entre 6 e 8 milhões de anos, é o valor total do ponto, é só calcular proporcionalmente, está lá, isso é que eu falo, esses números é fáceis de se verificar, porque a arrecadação ela é pública, né? Então é fácil de se constatar, tá? Que efetivamente a gente não mexeria nos recursos do CBC, a gente mexeria nos recursos da FENAClubes, aí haveria concordância da FENAClubes para que efetivamente vocês fizessem. E que automaticamente, como tem aquela emenda que já foi aprovada, já está no texto desse mesmo PL, que é que as entidades em si, elas podem efetivamente, voluntariamente, liberar recursos uma para outra. Então, efetivamente, qual seria o compromisso? O compromisso nosso, imediato, já seria passar, assim que logicamente você sancionar a lei, o ponto 03 da FENAClubes, você no Sistema Nacional de Desporto, e todo o valor correspondente até a data da lei, ou seja, do dia 1º de janeiro de 2019, então, do primeiro pagamento de 2019, até a data que vocês não tivessem recurso, o compromisso desse valor ficar bloqueado para a gente repassar integralmente para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, quando dá, logicamente. Por quê? Porque se vocês lerem lá na emenda, já está claro que a gente pode repassar um recurso para o outro, desde que para a mesma finalidade. Então, óbvio, quando eu tiro o dinheiro da FENAClubes e passo para vocês, a finalidade não passa a ser mais formação de gestores, sim passa a ser a formação de atletas paralímpicos, entendeu? Então, esse é o processo que eu vejo que vocês não ganhariam, nesse momento, os 15%, porque isso representa aproximadamente pouco menos que metade do valor dos 15% da proporcionalidade, tá? Mas que vocês têm a possibilidade depois, na minha opinião, de até ampliar esse valor com o próprio Comitê Paralímpico, quer dizer, não só com o CBC do represado, mas o próprio CPB amanhã poderia efetivamente passar um valor, que nem o próprio Israel citou na última reunião, que ele faria, se fosse o caso, hipoteticamente. Mas isso seria, na minha opinião, estrategicamente, João, não seria nem o que discutir agora, e sim o que nós tínhamos que discutir agora rapidamente, é oferecer emenda para que ela fosse votada, que fosse incluído o Comitê Paralímpico de Clubes Paralímpicos no Sistema Nacional de Esporte, já o direito da coisa. Até porque, eu vou falar uma outra coisa para vocês,
que aí cada um tem uma visão, né? Porque quando eu falo para você, João, para vocês, da possibilidade de oferecer esse recurso da FENACLUBES para vocês, tá? Porque quando você também quando você recebe recurso, você tem que entender o seguinte, é sempre aquele lado, né? Tem o lado positivo, mas tem um bônus, mas tem um ônus também. Tem um bônus, que é você ter recurso para fazer o desenvolvimento, e o Carlos conhece muito bem isso, ele sabe o que eu vou falar, mas tem um ônus, que é você prestar conta disso, fazer o acompanhamento seguro do recurso. E, às vezes, quando você tem um volume até um pouco maior, você, efetivamente, se você não está estruturado para executar direito, é melhor você executar menos com exatidão do que ter dinheiro e não saber executar, ou ter que executar de uma maneira equivocada. E eu vou dar um exemplo claro que aconteceu isso, tanto nos Jogos Pan-Americanos, mas principalmente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando as confederações tiveram um volume excessivo de recursos e a maioria delas saíram com ações e estão se penalizando até hoje. Por quê? Porque executa em cima da hora, sem um projeto, sem um cuidado adequado, e aí vem o TCU e fiscaliza, e se tem qualquer... dá a glosa e fica a ação, entendeu? Então, eu diria assim que, para vocês, nesse momento, o mais importante era a gente encontrar um caminho que, efetivamente, a gente pudesse de comum acordo, e aí sim, seria feito o quê? Eu estou até com o texto pronto, tá? O João saiu da reunião. Esperar ele voltar. É isso que eu tentei falar aqui, que ele tinha caído. Caiu, não vi porque estava... Senhor, ajuda aí. Acho que ele está voltando. Acho que está voltando agora. Já voltou, pronto. Eu vi que você foi censurado, viu, João? Não, mas, Arialdo, você sabe que eu acho que você deve ter vivido isso também. Eu quando dirigente do Comitê Paralímpico Brasileiro, não tinha ainda lei. E eu vivia de patrocínios pontuais e muito dos recursos que o Pelé autorizava lá a fazer o repasse para nós através de convênio. E sempre quando chegava no final do ano, assim, entre o dia 20, o Natal e o Ano Novo, tinha recurso sobrando no orçamento. Eles tinham que empenhar, né? Eles tinham que empenhar o recurso, senão eles perdiam. Era aquela loucura. Eu vivi isso. Então, mas só concluindo, então, João, só que eu estava dizendo justamente isso, que eu acho que nós acordando isso hoje, efetivamente, eu estou já com a emenda pronta, entendeu? Com a declaração pronta para nós três assinarmos. Com nós três seríamos quem? Seria, efetivamente, a FENACLUBES, que estaria abrindo mão desses recursos para o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, e o próprio Comitê Brasileiro de Clubes estaria concordando com a criação. Enfim, um bem bolado, parecido com aquilo que eu passei para você, só que eu passei para você só a declaração daquele projeto que era do deputado Evandro Romano. Agora nós vamos dizer que a gente apoia e vamos oferecer a proposta da emenda, que é aquilo que o Carlos pediu para o Vladimir fazer, e está pronto, eu encaminho para você, isso ainda hoje, se for o caso, hoje minto, porque infelizmente, cara, a mãe do João Paulo faleceu hoje, o doutor João Paulo, Carlos, que é o nosso superintendente jurídico aí de Brasília, faleceu hoje, cara, uma parada cardíaca do Dia dos Pais, amore? E ele, inclusive, está transportando o corpo para ser enterrado numa cidade próxima de Brasília. Mas na segunda-feira, você falou até quarta, na segunda-feira eu já encaminho para vocês, se vocês concordarem com o texto, vocês já assinam, mandam para mim, eu peço ao doutor Jair, vou fazer uma assinatura virtual, mandamos, em paralelo fazemos via SEDEX também, mas tipo assim, na segunda-feira a gente liquida o assunto, entendeu, João? Então, para mim, tipo assim, é o que eu acho que é mais importante, porque, João, se a gente faz desse jeito, está tudo harmonizado, e estamos dependendo só do quê? Da votação, estamos dependendo de trabalhar o Congresso Nacional. Ampliação, João, mais recursos, eu tenho certeza que nós buscaremos, até porque, que nem você falou, vocês têm uma história linda, né? Você falou, 300 medalhas, muito mais do que o volume de medalhas que tem
o próprio esporte olímpico, né, tão falado, né? E lógico, e esse número só vai se ampliar, porque efetivamente, né, inclusive com a construção do Centro Paralímpico em São Paulo, enfim, hoje realmente as leis hoje, né, possibilita realmente que a Bolsa Atleta, a Bolsa Pódio, enfim, os limites, as loterias, isso tudo tem impulsionado o esporte paralímpico, né? Então, eu acho que a gente tem tudo, digamos assim, para efetivamente, cada vez, ter mais conquistas, entendeu? Então, é isso. Então, da minha parte, o compromisso continua em relação ao CBC, referendamos ontem, cada centavo creditado depois da sanção da lei não será executado sem a anuência de vocês, da forma que vocês entendam que vai ser. E digo mais, está gravado isso, se efetivamente não acontecer a aprovação desta lei, a gente vai criar um projeto, não vai ser uma emenda, vai ser um projeto, nos mesmos termos, imediatamente, na sequência, entendeu? Que vai ser a nossa luta. E, enquanto isso, esse dinheiro fica empenhado, reservado, para que seja repassado para vocês. Tipo assim, a gente não utilizaria esse recurso nem no CPB, a gente deixaria ele bloqueado para ser executado por vocês. Então, esse é o meu compromisso que eu assumi, está referendado, está gravado e vai ser feito com tranquilidade. Agora, Sileno, vá realmente para Niterói, corra, porque eu tenho o maior interesse que isso seja resolvido já, e não depois. É uma oportunidade única para a gente tentar realmente atropelar e tentar fazer acontecer. Inclusive, volto a repetir, qualquer insucesso que vocês possam ter essa semana, que haja alguma exigência, enfim, nem vamos divulgar isso. É como se efetivamente deixa sequenciar lá, como se o comitê já tivesse constituído, porque isso não vai ser assim rápido, João. Eu não acredito que vote essa semana no Senado. Eu não acredito. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se o Senado votar. Não que não possa votar, porque quando tem vontade política, vota. Mas vota porque não acredito que isso aí é um tema de primeira hora do governo. Se vocês verificarem, não sei se vocês acompanharam, mas com essa informação, Arialdo, com essa informação que você deu aí ainda, eu acho que ela complicou até um pouco mais, porque o que está discutido lá, me parece, com a economia, é o que está na lei aí. Não abrange tudo aquilo que você colocou, né? Porque já há aí, segundo dizem, alguma coisa em torno de 1,6 bilhões de reais nesse bolo aí. Desculpa, eu não entendi, João. Não, o que você me disse é o seguinte, que quando a lei saiu do Congresso Nacional, ela saiu da Câmara, perdão, ela saiu com a possibilidade de negociação de passivos. Não é. Vou explicar para você. Você vai ver lá que um dos últimos artigos do PL, tá? Se você não tem, eu já mando ele para você. Eu tenho ele. Não, eu tenho. Eu tenho. Na verdade é o seguinte: quando houve a discussão na Câmara, a economia, eles falavam que essa conta que eles estavam apresentando no PL poderia repercutir até 15 bilhões. Aí os deputados falaram, não, esse cálculo está equivocado, economia, o valor é correspondente a 1,6 bilhões. E foi colocado no PL, foi aprovado, o limite de 1,6. Então, seja o que for que tiver lá, o limite que o governo dá é 1,6, é isso, entendeu? Agora, o problema não é essa ampliação, porque o valor, esse 1,6 bilhão, João, é de tudo. É correspondente à parte que o governo vai entregar para atleta, é a parte de remissão de dívidas, é de tudo, não é que ele vai dar. E outra, essa parte correspondente é renegociação, não é bonificação. O que é 1,6 é o que o governo vai pagar para profissionais autônomos de coisa. O resto não, é permitir que o governo faça o financiamento, entendeu? Um refis.
E o refis, exatamente. O refis, que aí não é 1,6. Porque daí, inclusive, nesse caso das confederações, é o contrário, o governo recebe. Porque hoje o dinheiro que vai para as loterias, ele vai para as confederações, perfeito? O que o PL está falando, é o seguinte: dos 20% das despesas administrativas, eles podem utilizar para poder pagar o governo. Então, aí é só permitir que possa pagar com esse recurso, que a lei diga que através dos recursos da loteria possa ser pago. Mas é o contrário, o governo, nesse caso, ele não dá, ele recebe. Agora, quando ele faz aquela parte dos profissionais de esporte, os desassistidos, vamos falar assim, aí sim o limite foi estabelecido 1,6 bilhão, está no próprio PL. Então, eu vou te falar, é questão do texto, que a lei ela estaria adequando, que o texto que saiu da Câmara não permitiu determinados tipos de refis, entendeu? Ele estabeleceu que o refis seria só, hipoteticamente, débitos direto ao governo, e eles querem abrir também para esse tipo de situação de glosa, sei lá. Isso foi o que o Tomazini me falou, viu? E o Tomazini, que é o presidente da Confederação de Canoagem, o Carlos conhece bem, eles têm problema lá já, da época do bingo eles têm problema, entendeu? Então, eles têm que resolver essa questão aí. É isso. Eu conheço bem o Tomazini. Conhece bem. Hoje é o presidente de confederação mais longínquo, é o dele, que eu acredito que, inclusive... Nós estivemos juntos, muitas vezes. Eu acredito que, eu não sei quando vai vencer esse segundo mandato dele, mas ele vai ter esse probleminha aí, que é o único presidente que tem aí um longo período, né? Os que tinham... Ele estava comigo desde 95. 95, quando a gente criou a lei, ele já estava. Tá vendo? Olha aí. Ó. Quando a gente criou o Comitê Paralímpico. É isso aí. E ele é um bom gestor, viu? O Tomazini é um bom gestor. Eu sei disso. Ele concordo é bem... com você. Mas é que tá, o Tomazini foi um dos presidentes que se empolgou. É que eu falo, ele tem um recurso demais, quer fazer. Sabe no que ele se arrebentou, se eu não me engano, também? O Carlos deve se lembrar disso. Do programa Segundo Tempo. O programa Segundo Tempo ofereceu uma possibilidade de fazer o contraturno da escola, aí fazer escolinha. Eu sei, eu fiz aqui em Niterói. Então, ele parece que pegou em vários polos, e aí Brasil na hora de prestar conta, meu amigo, é bem assim, quando pega uma beleza, na hora de prestar conta, aí vai o auditor lá e vê, começa a ter pelo em ovo e é complicado, entendeu? E parece que eles têm algumas pendências, mas não sei, eu sei que... Ô, Arialdo, deixa eu te falar uma coisa. Eu na verdade, hoje, né, com a idade, eu não tenho mais aqueles impulsos da juventude, né? É célula, né? É questão de célula, né? A célula vai envelhecendo, né? Então, o que acontece? Eu trabalho com um conjunto de cenários e eu não queria, de maneira nenhuma, que nós abandonássemos essa linha que estamos seguindo, uma linha de concordância que leva o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e a nossa entidade que está sendo recém-criada, está sendo preparada para cumprir com o seu papel. Bom, vamos trabalhar com a possibilidade de resolver agora. Ótimo, maravilhoso, resolvemos o problema, inclusive o seu, né? Quer dizer que é essa questão dos recursos do esporte paralímpico. Bom, não aconteceu por algum motivo. Deus não quis, o Senado não quis, né? É sempre por vontade de Deus. Às vezes, né, penso eu, como você disse, em Brasília, às vezes ele está cuidando de outra coisa e aí as pessoas fazem outra. Mas eu queria deixar aberto um canal de conversa contigo e com o Misael. Está sendo aqui gravado também. Eu tenho assim a convicção de que também nós não podemos ir com toda a sede ao pote, porque o CPF envolvido nessa questão é o meu e o do Sileno. E eu não tenho patrimônio.
suficiente. Então já vai tudo na conta do Sileno, então, tá fácil. Sileno, Não, fique tranquilo aí. mas a lei não permite, né? E nem que o Sileno assine um documento dizendo que vai tudo para a conta dele. Meia, né? A lei diz não pode. Então, o que eu queria falar com você. Eu tenho a convicção de que precede a qualquer movimento nosso assim de mais força. Vamos começar a fazer competições de clubes, vamos fazer isso. Eu tenho convicção de que nós precisamos fazer aquilo que eu falei na última reunião contigo, que é o mapeamento da situação dos clubes de pessoas com deficiência no Brasil. Isso você deve ter aí dos clubes olímpicos. Né? Eu falar isso para você, viu? Também coloquei na reunião de ontem aprovado a questão de ter uma pessoa exclusiva à sua disposição para você dar o encaminhamento e fazer, enfim, nós vamos fazer juntos, mas tipo assim, como se fosse então, já um funcionário do Comitê Brasileiro de Futebol Paralímpico. Mas, Arialdo, vamos deixar estabelecido, né? Você pode reconversar lá, porque isso também é tempo. O que acontece? Nós não vamos conseguir fazer um negócio bem feito se não for através de uma empresa que tenha responsabilidade, que tenha expertise em fazer, não o questionário, né? Porque o questionário quem tem expertise de fazer somos nós. Né? Eu me lembro, eu pedi ao Dr. Montenegro, do IBOP, uma pesquisa nacional sobre como a sociedade via, né, o desporto paralímpico. E ele me deu de graça, sabe? E falou para mim, João, eu vou fazer para você. E fez, efetivamente, uma pesquisa nacional. Só que eu não pude, como aí, né, no interior de São Paulo, aí, e do Brasil, dizem que cavalo dado não se olha os dentes. Eu não pude falar nada sobre o questionário, entendeu? Então, o questionário ele era bom, mas não era tão bom quanto poderia ser. É a mesma coisa agora. O que nós gostaríamos é o seguinte: não deu, isso aí não foi para frente, ainda não e tal, vai ser mais lá na frente, porque isso eu também não tenho dúvida nenhuma que será. O CBC faria essa ponte e nós indicaríamos aqui pessoas do nosso grupo aqui, o Carlos, inclusive, que está entre nós, enfim, mais três pessoas que pudessem acompanhar essa questão da pesquisa, desde a elaboração do questionário até passando pela aplicação do questionário, chegando ao relatório final. E eu vou te dizer que isso seria um instrumento bom para você, bom para nós, e bom para o Brasil, porque é uma questão da reorganização do Sistema Nacional de Desporto. Mas deixa eu explicar para você, João. Eu também tenho experiência aí. Infelizmente, o IBGE, quando ele o faz através de questionário presencial. E isso daí, em primeiro lugar, não funciona. Segundo lugar, é totalmente ineficiente. Terceiro lugar, extremamente lento. Enfim, é caos, entendeu? O que nós vamos fazer? O Arialdo, se depender do IBGE... A pessoa que vai fazer... Vamos esquecer o IBGE, porque pelo IBGE... Esquece o IBGE. Então, isso que eu vou comentar. Deixa eu complementar. Na verdade, vocês vão elaborar os dados que vocês querem, e sabe quem vai construir isso? É quem está nos escutando, é o Dirceu, o nosso gerente de TI. Isso é feito pela internet. Já sai o relatório, o que você perguntar vai ser multiplicado por X pessoas que vão preencher, que são as entidades paralímpicas, que vai dar o resultado final. O Dirceu até entrou aí, você pode conversar com ele. Então, isso vai ser construído por nós. Mas, lógico, o conteúdo, vocês que vão dizer o que vocês querem, o que os clubes vão preencher. E o que vocês quiserem, os clubes vão ter que preencher, e aí sai o relatório já, tipo assim, não tem nem que apertar botão, é o sistema que vai entregar para você, pronto isso, entendeu? Então, isso daí, o trabalho que vocês vão ter que ter, aí se não é nosso, vai ter que ser de vocês, é
nós vamos ajudar, mas vocês vão ter que divulgar isso em escala para que as entidades possam efetivamente ir lá e se habilitarem. Isso aí é que funciona que nem mais o seguinte, João, funciona quase que igual ao sistema da Lei de Incentivo ao Esporte. Se você for hoje querer fazer um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, você tem que fazer. Inicialmente, você tem que se cadastrar. Então, você vai ter que dar todas as informações e você recebe um código. Então, o que nós vamos informar os clubes paralímpicos é isso. É que para eles poderem um dia poder participar de qualquer benefício, eles terão que se cadastrar nesse sistema, que é o sistema que você que vai dizer o que você quer. Pode falar, Dirceu. Complemento, você está falando mentira aí. Não, não é uma mentira, Ariel. Não, desculpe. A gente até idealizou algumas coisas, desenhamos algumas telas, temos até para, se for o caso, entregar essa semana e mostrar para vocês, se vocês quiserem marcar durante a semana uma reunião, a gente pode mostrar o protótipo disso para vocês, se evoluir um pouquinho mais. Para você entender, João, quando nós estávamos discutindo com o Misael, a minha ideia, nem conhecia você, não conhecia ninguém, a minha ideia era criar um seminário. Para criar o seminário, a gente ia entender quando eu vou fazer um hotel. Pô, eu vou fazer um seminário no hotel para discutir a política de formação de atletas paralímpicos, eu tenho que saber qual é esse mundo, né? Quantos clubes tem? É 1, 2, 10, 50, 1000? Então, Tem mais de 1000. A gente criou já criamos um formulário que vocês vão verificar se atende, se tem que ser ampliado, se tem que ser melhorado. Nós vamos fazer só para entender a quantidade existente, entendeu? Então, tipo assim, razão social, endereço, e-mail, contato, presidente, enfim, era muito mais um canal de comunicação que teria nós para fazer uma convocação preliminar dos clubes paralímpicos que quisessem. Nós íamos oferecer para cada clube um apartamento com 2 pessoas e íamos fazer um grande seminário para discutir como seria esse fato aí, é até entender também o número, né? Porque, volta a dizer, a lei veio de um jeito que, sei lá... Você teria um problema grande porque você não encontraria hotel para hospedar todo mundo. Então, mas esse é outro motivo. Aí vai ter que ser um seminário online, chegamos a pensar nisso, vamos fazer... Enfim, João, a gente tem que começar, né? Então, era uma demonstração de que a gente tinha interesse em querer, de alguma maneira, entender como a gente podia fazer isso daí, entendeu? É isso aí, tá bom? Tá. Bom, olha só, o que a gente pode fazer? Eu acho que, não sei se a Cicileno, o Carlos, o Luiz, que está aí, querem fazer aí alguma consideração. Eu acho que a gente está caminhando, né? Não se começa do casamento, né? Começa-se antes da simpatia, do namoro, para chegar no casamento. Eu, como disse a você, a célula envelhece e eu não tomo mais decisão sozinho, né? Porque eu já tomei muitas e arrumei muitos inimigos. Isso é ruim. É ruim. E não quero mais, né, fazer isso. Então, eu tenho que discutir tudo isso no coletivo que está conosco aí nesse primeiro momento. Mas é sempre com muita rapidez como as coisas necessitam, entendeu, Ariel? Tá bom. Eu estou entendendo todas as suas colocações. Uma pena, né? Eu tinha até convidado o presidente Misael para ver se haveria possibilidade dele estar aqui conosco hoje nessa conversa. Mas ele tinha lá já compromissos agendados e não pôde. Eu ia pedir autorização. Eu sinto, viu, João? Eu sinto, não sei porquê, mas eu sinto que existe uma preocupação que eu não vejo. É como se nós dois não fôssemos nos entender, nós estamos nos entendendo muito bem. Eu sinto isso. Não, mas você sabe... Várias pessoas, o próprio contato, viu, Carlos, do Vladimir para mim, eu vi uma movimentação antes do Andrews com o Jair, eu sou um cara muito transparente, eu sinto que eles estão muito preocupados, como se nós tivéssemos, né? Eles estão achando que vocês estão muito afoitos, e eu não acho que nós estamos juntos, nós estamos no mesmo caminho, entendeu? Eu acho. Não sei se eu estou errado nessa... Pode ser que eu estou fazendo uma análise equivocada, é o meu sentimento. O Arialdo, eu senti o Misael aquele dia na nossa reunião muito assim, não é o estilo dele. O Misael estava assim muito
muita precaução, medindo um pouco, não é o estilo. O Misael é meio de atropelar, ele estava assim, meio tentando se equilibrar. O Arialdo, eu costumo dizer o seguinte: o que eu escrevi ontem no meu caderno de vida, eu não consigo apagar. Não há borracha que apague o que eu escrevi, nem a sua, o seu caderno. O que eu posso fazer é procurar escrever de um modo diferente hoje e amanhã. Ontem não tem jeito. Eu sempre fui muito impulsivo. E a minha impulsividade me ajudou e me prejudicou. Você não me conhecia até agora, né? Nós tivemos o prazer de nos conhecer agora, mas você conhece o Andrew desde algum tempo. Eu nunca tive vontade de ficar nesses lugares. Eu sempre tive vontade de fazer as coisas porque é o que o meu coração determina. Então, você não provavelmente não sabia que eu tinha sido presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Depois de mim, o Misael já é o quarto, é o terceiro depois de mim. Eu fui presidente do voleibol do Brasil, paralímpico. Fui o primeiro. Entreguei para o Amaury Ribeiro, depois de 7 anos, porque já estava classificado para ir à Paralimpíada. Então, agora, eles sabem o seguinte, que o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, todos sabem, ele vai virar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser quarta-feira, mas que ninguém tem dúvida. Porque eu quando gosto... Eu, quando pego as coisas para fazer e tenho companheiros competentes do meu lado, eu faço. Eu não deixo para segurar no chifre do touro ninguém que não seja eu. Entendeu? Junto. Eu seguro no chifre, vocês seguram no rabo, outros vão aí na perna, nós vamos botar ele no chão. E eles sabem, todos sabem. Então, mas na verdade, a MP, João, a MP 841, para nós ela foi muito traumática, né? Então, as entidades, hoje o próprio Comitê Paralímpico, o próprio Comitê Brasileiro de Clubes, quando eu falo, por exemplo, não mexer com o CBC, é porque realmente foi muito traumático. E a gente tem até um tipo de um pacto entre nós, das entidades aí envolvidas, de justamente não ficar estimulando mexer na lei, porque a gente tem medo que amanhã vai mexer na lei e que a mexida não a gente cria com um objetivo, mas que os políticos aproveitem para fazer outros objetivos, entendeu? Então, eu tenho certeza absoluta, eu não conversei isso com o Misael, mas é bem isso, tipo assim, há uma preocupação, mas do jeito que nós estamos fazendo, eu tenho certeza absoluta. Não vai ter esse problema. Não tem esse problema porque, primeiro, tem concordância, não tem debate, e não vou mexer com o CBC, não vou mexer com o CPB, não vou mexer com o COB, é FENAClubes e CBCP. E depois, João, é o que você falou, com serenidade a gente vai buscar novas vitórias. Não vamos nem propagar isso agora, mas vai acontecer. Eu não tenho dúvida, nós vamos buscar caminhos maiores depois, entendeu? E, inclusive, eu quero dizer o seguinte, embora você falou, se não for agora, for depois, mas vamos tentar fazer agora, não vamos deixar passar essa oportunidade. Se tiver oportunidade... Sileno, corra lá para Niterói, vamos tentar atropelar. Carlos, vai em frente, segunda-feira, se vocês concordarem, que nem você falou, você vai conversar com seus pares, aí falar, ok, topou, segunda-feira eu estou mandando para você, se concordar, você assina, manda para mim, já assina, manda de volta, você vai receber de volta com as 3 assinaturas, já manda para Brasília, já entrega na mão lá da senadora Leila, entendeu? Esse é o caminho. Isso seria extremamente importante, né? Porque... demonstre na prática a boa vontade. Não adianta eu também ficar aqui falando... segunda-feira. Por mim, segunda-feira. Tá pronto. Eu vou sinalizar segunda-feira, eu estou mandando para você. Se você me permitir, eu acho que as pessoas aí entenderam tudo, não sei, né? A gente pode abrir aí... Lógico. Estou ouvindo aí. Se elas entenderam tudo, a gente vai depois reunir com as pessoas ainda hoje. Amanhã eu não terei chance, porque amanhã o meu dia será cheio. Mas a gente ainda conversa hoje
E amanhã pela manhã eu já te digo, manda para mim aí a emenda, porque legal. aí nós vamos... Fica pactuado também, o Dirceu vai passar o e-mail dele para você. Se vocês quiserem fazer uma reunião específica para conversar sobre o questionário já, ele vai dizer o que está construído, entendeu? Vai apresentar para vocês que vai estar construído, aí ele manda para vocês, vocês analisam e diz o que vocês querem alterar, e nós já caminhamos em paralelo com isso. Então, são duas coisas assim que já vai... tipo assim, já recebi a lição de casa, deixa comigo essas duas, nós não faremos, tá bom? E aí, bem assim, depois de entender esse mundo, aí, se nós vamos fazer seminário, se não vamos, se vamos fazer virtual, aí, o importante é ter esse levantamento, porque ele vai servir, João, para nós, não só nesse momento agora, mas para outras futuras lutas aí que nós vamos ter no Congresso Nacional. Tá. Eu vou sair um pouquinho da reunião enquanto você conversa com eles, porque eu estou precisando responder um WhatsApp aqui, eu não sei como é que eu faço. Tá? Por favor, estou ouvindo aí o Luiz Mocelo, o Carlos e o Sileno, por favor. Eu vou sair e volto. Tá tranquilo. Oi, Arialdo. Eu, assim, manifestei desde o sábado, desde o último domingo, a ideia que eu tenho de seguir tendo o CBC como sendo a nossa co-irmã, a nossa congênere, entendeu? Então, eu não vejo uma aproximação nossa em termos de linha de trabalho com o CPB, porque não é o CPB que forma atletas, né? São basicamente as associações, os clubes, você sabe disso. O que eu tenho de intenção muito que a gente se aproxime porque a gente precisa conhecer essa parte prática de como as coisas realmente funcionam. Então, o que é do meu interesse? É do meu não, né? Do nosso grupo, em termos de gestão. É conhecer toda a estrutura de funcionamento do CBC, em termos de como se faz o edital, quais são os critérios, como se é o processo de fiscalização, como é o processo de prestação de contas, enfim. A gente precisa tomar conta desse mundo especificamente, de como ele acontece efetivamente, porque eu acredito que você também passou por isso quando começou a gerir esses recursos, né? Não foi uma coisa que você não tinha como copiar, você foi aprendendo. E a gente hoje tem a possibilidade de pegar o seu modelo como referência e fazer com que essa gestão, essa forma de proporcional à formação de atletas paralímpicos aconteça de uma forma sem a gente bater cabeça. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento, ser humilde no sentido de temos conhecimento técnico, temos toda essa questão histórica que o João abordou, mas eu gostaria muito que a gente realmente estivesse de fio a pavio junto, como sendo realmente a grande referência para o desenvolvimento do nosso trabalho em todos os aspectos, como eu falei para você. O nosso estatuto foi baseado, em grande parte dele, pelo próprio estatuto do CBC. O que também nos garante que temos uma linha em comum, que é muito interessante e que nos dá segurança também. Porque o João tem uma preocupação, a questão do CPF, ele não falou brincando. E o meu também, eu quero fazer a coisa que seja dentro da lei especificamente. E por que não ter o CBC como sendo o nosso grande, digamos, pai ou mãe daquilo que a gente está formando junto, sabe? Eu tenho esse pensamento também. Então, só para você ficar de novo tranquilo com relação a essa matéria aí, eu vou dizer para você o seguinte: o Carlos é testemunho porque ele foi uma das pessoas primeiras que eu visitei junto com o Misael, porque eu fui tanto no Comitê Olímpico do Brasil como no Comitê Paralímpico, justamente entender como eram os processos. Aí nós contratamos o Dr. Vladimir Camargos, que fez justamente a elaboração dos primeiros regulamentos, que foram extremamente evoluídos de lá para cá, mas muito evoluídos, entendeu? Então, como eu falei para vocês, hoje, por exemplo, se está 8 que rodou, ele inteirinho na internet, não tem papel, ele é totalmente informatizado. Ele saiu da data da publicação, a data do pagamento, nós estamos pagando agora, semana que vem, nós já estamos depositando na conta dos clubes agora, essa próxima semana. Então, 3 meses, um processo, ninguém faz isso, entendeu? Então, hoje, sinceridade, não, com todo respeito ao CPB e ao COB, eu acho que até nesse sentido nós somos mais evoluídos do que eles, no sentido de organização administrativa, entendeu? E tenha certeza que vai estar escancarado para vocês, entendeu? E nós vamos dizer, inclusive, o seguinte: olha,
Teve um clube, porque assim, né? Você não pode, por exemplo, repassar recursos. Uma coisa é você executar direto. Você vai ter duas possibilidades. Uma possibilidade você vai ter executar o recurso diretamente, é vocês que vão fazer o pagamento, aquisição, contratação, compra, seja o que for. E a outra é quando você repassa o recurso para o clube. Para você repassar, nenhuma instituição pode receber recurso se ela não tiver toda a documentação de acordo com a lei. E é incrível, porque mesmo os clubes sociais esportivos, clubes estruturados, clubes que têm um patrimônio invejável, às vezes, por causa de uma guia recolhida aí e tal, a Receita lá, de repente, não contabilizou lá uma guia que se, sei lá, tem algum código diferenciado, aparece um débito lá, vai ver, tem que ir lá levar, só a guia está pago, está aqui, baixa lá, mas no computador aparece. E olha, o Grêmio Náutico União, um clube que tem 4 sedes em Porto Alegre, um clube mais de 100 anos também, clube realmente uma potência, vai. Estava no CEPIM, olha só, na sexta-feira, por R$246. Eles compraram o clube, eles como fala, eles anexaram um clube existente em Porto Alegre, acabou, se juntou, ficou um único clube, tá? E esse clube tinha um débito de R$246 e não apareceu. Eles foram para o CEPIM, quer dizer, estão considerados hoje como entidade inadimplentes, que não podem receber recursos. Ficaram esperados, foram lá, pagaram na hora, foram ver, inclusive a própria norma diz que valor inferior a R$1.000 não pode ir para o CEPIM, mas a Receita colocou isso no CEPIM, entendeu? No cadastro de entidades. Coisa. E aí o presidente ligou para mim, apavorado, olha, pô, eu não vou receber. Eu falei, calma, você vai receber hoje, calma. O que você tem que fazer é tirar a certidão, abaixar, fizeram a guia, comprovaram e tal. Mas, Araldo, não tem. Olha, presidente, não me peça uma coisa que você não me peça. É fazer coisa irregular que eu não consigo fazer, entendeu? Então, nós somos muito rigorosos, Sileno, para fazer as coisas dentro das normas. Teremos o maior prazer de escancaradamente mostrar todos os nossos sistemas, como é feito, como não é feito. Não sei se vai servir de modelo, mas para vocês avaliarem, entendeu, o que vocês vão implantar quando vocês assim tiverem o recurso. Então, fiquem tranquilos, vocês terão todo o nosso apoio, não só no sentido dos regulamentos, como no know-how das pessoas, para fazer consulta a qualquer hora. Se precisar mandar alguém para Niterói ficar lá um dia, uma semana, um mês, nós faremos, daremos apoio. Pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Eu estou de volta aqui. Eu vi. Bom, obrigado, Leandro, pela explicação, pela sua fala a respeito. O Sileno só comentou que está dizendo que gostaria realmente de continuar tendo o CBC como irmão siamês aí. Entendi, eu entendi. Em função de todo o sistema, e eu falei que realmente ele ficasse tranquilo. Marcelo, alguma coisa? Carlos, estou ouvindo hoje. Eu não falei isso com o João, nem com os meus pais, mas quero te agradecer de novo, né, pela colaboração habitual e dizer que a indicação para que eu faça o papel do secretário-geral, né, como eu estou em Campinas também, fico aqui, me coloco à disposição do meu grupo e, se for possível, né, auxiliar nesse processo também pela proximidade geográfica, né? Então, fico muito feliz com isso que o Sileno solicitou e obviamente, estou ansioso por poder aprender com vocês e, por conta dessa questão geográfica, se for possível a gente conseguir iniciar um diálogo, né? Ficaria muito feliz. E aprender não, a gente somar conhecimentos. Com certeza, Luciano Marcelo. Inclusive, vamos inaugurar agora, irmos inaugurar festivamente, a pandemia não vai permitir isso. Mas nós estamos dobrando a capacidade da nossa sede aqui em Campinas, ela sai da ordem de 220 metros, vai para 450 metros, estamos dobrando. É uma área, é um terreno de 550 metros quadrados só, mas que permitiu que a gente dobrasse a sede, justamente porque, enfim, a demanda vai fazendo você, né, melhorar a situação. Então, a gente numa casa alugada na mesma rua, nós vamos entregar a casa agora, ficar só na nossa sede própria, essa nossa. E temos justamente o escritório em Brasília, aí sim alugado, onde funciona a parte justamente tem que ter aproximação com Brasília. Nós optamos por isso, né? Embora, por exemplo, o CPB estava em Brasília
e veio inteirinho para São Paulo, até em função do Centro Olímpico. Isso aí, o local que você está hoje é tudo internet, hoje você faz tudo virtual, né? Mas naquele momento a gente tinha uma demanda de pessoas que teria conhecimento com recurso público. Então, nós constituímos a sede em Brasília justamente para contratar pessoas lá de Brasília para criar todo esse suporte. Hoje, a gente tem o conhecimento Brasília-Campinas, eles não mudam. As pessoas, tanto em Campinas como em Brasília, estão preparadas, embora cada um com a sua especialidade, digamos assim, né? Então, tranquilos, Marcelo, a hora que você quiser. Só espera para você saber que abriu agora a fase amarela, né? Nós estamos trabalhando todos em home office. A partir de segunda-feira, Campinas foi para a fase amarela, estava na fase laranja, aqui de acordo com as cores do estado de São Paulo, então não estavam nem permitindo a abertura da sede. Então agora a gente vai, mas agora limitadamente, com 40%, a gente vai começar a voltar. Mas tão logo, digamos assim, num processo de normalidade aí, ser nosso convidado eterno aí para participar, assistir e acompanhar, como vocês todos, tá? É isso. Carlos, alguma coisa, meu amigo? Microfone, cara. Fico feliz, Ariel, da maneira que a gente está conduzindo, que é o caminho da construção, né? Eu não acredito que haja caminho melhor do que esse, entendeu? Você também já me conhece há um bom tempo. Com certeza. E você sabe também que a minha conduta foi sempre pacificadora, sempre da seriedade, sempre da colaboração, né? E eu acho que a gente vai ter uma relação muito próspera e muito próxima aí de ajuda mútua, né? E os clubes se fortalecerão, não tenho dúvida, né? A união dos clubes olímpicos com os clubes paralímpicos, capitaneados pelos nossos dois comitês, terão uma participação mais efetiva no mercado, né? No segmento do esporte, na sociedade, tá? Feliz. Você lembra-se que na semana passada, quando eu ouvi na reunião, eu abri um sorriso. Falei, pô, ótimo, estou em casa, já me conhece, então fica mais fácil. Porque a gente ficar falando da gente mesmo é horrível, né? Mas com o Carlos, e realmente você colocou no seu time uma pessoa extremamente competente. E eu fico até admirado como o Misael abriu mão do Carlos, porque o Carlos realmente, lá em Brasília, a gente sentiu claramente que ele comandava todas as ações administrativas lá do comitê, né? No momento, o comitê ainda estava mais pequenininho, porque, olha, João, só para você ver a dimensão que vocês precisam chegar, e um dos motivos que o CBC não quer mexer no 0,5%, é que quando, na Lei Guinelo Piva, a lei dizia que 2% dos recursos da loterias iriam para os dois comitês, na ordem de 85% para os COB e 15% para o CPB. O 15% para o CPB representava 0,3%, sendo que o CBC tinha 0,5%. O CBC tinha quase o dobro do Comitê Paralímpico. Com o Estatuto da Ciência Física, foi o contrário. O CPB foi para 1,26%, se eu não me engano. Então, ele saiu de 0,3%, ele foi para 1,26%. Porque demonstrou, entendeu? Primeiro, capacidade e a causa. Então, eu não tenho dúvida que vocês vão entrar na lei agora, mas se bobear, vocês dão uma cambalhota fácil aí, rapidinho, entendeu? Vou falar para você. E aí nós temos que... Foi o que eu falei ontem na reunião de diretoria aqui, na nossa reunião virtual. Eu falei, gente, com o Comitê Brasileiro dos Paralímpicos, os nossos interesses serão comuns. Nós falamos de clubes, de formação de atletas, e nós vamos juntos. Então, nós vamos criar uma nova perspectiva. Nós vamos perder recursos, nós vamos ganhar recursos, porque eu tenho certeza que é só mostrar que tem capacidade. E aí que você falou, João, e sabe por que vai acontecer isso, João? Porque quando você vai sair, eu acredito que você vai sair mais organizado que nós, porque no começo a gente não tinha nenhum referencial. O referencial do CPB e do COB era um referencial de como eles utilizavam com as confederações. O nosso não, é com clube, atleta, é diferente, muito diferente. E você vai ver o seguinte, você vai ter esses modelos que, lógico, você vai adaptar, mas onde você falou, não é porque você pegou o estatuto do CBC que você fez igualzinho, você já fez alguma adaptação, cada um, e é sempre assim. Você vai fazer a mesma coisa, o nosso regulamento vai servir como um norte para vocês, para facilitar uma discussão de vocês já ter um modelo para avançar. Então, eu não tenho dúvida que quando vocês colocarem de pé, está acontecendo com a CBC, sabe o que vai acontecer agora a partir de 1º de setembro? Para entrar no CBC, você já deve ter visto lá, vai ter que ter carência de 3 meses.
para poder participar dos campeonatos da Interclubes, carência de 3 meses. Para receber recurso de material esportivo, carência de 6 meses. E para receber recursos humanos e equipamentos, carência de 12 meses. Sendo que, em 1º de janeiro, de 3 vai virar 6, de 6 vai virar 12, de 12 vai virar 24. Por quê? Porque é natural, começa a ter muita demanda, entendeu, João? É lógico, quem não quer receber recursos, quem não quer, quando vê que a coisa é organizada, que funciona, começa a ampliar. Então, vocês, no começo, vocês vão começar pequenininho. Mas logo, logo, vocês vão falar assim, ó, vamos precisar de mais recursos porque tem demanda. É só fazer bem feito, com bom discurso, você vai conseguir aumentar o recurso, porque é efetividade, que foi o que aconteceu com o CPB. Os resultados, o número de medalhas, a própria missão no CPB fez com que não houve, porque poderia ter veto lá, não é porque teve o Estatuto de Deficiência Física, só colocar lá, não. É um trabalho difícil, muitas vezes a economia vai, você faz um trabalho político no Congresso, vem a área de planejamento da economia, que antes era da Fazenda, vai vetava, entendeu? Então é complicado isso. Mas eu acho, eu volto a repetir, os 2 comitês juntos, eu não tenho dúvida que quem forma atleta no Brasil são os clubes e tem demanda, tem know-how, tem capacidade, e nós vamos virar isso aí, tá bom? Então é isso, João. Acho que estamos fechados. Eu aguardo sua mensagem que ele fez, ainda hoje, se você quiser, segunda-feira, fique à vontade. Derceu, você viu que já tem mais uma missão aí. A hora que o João te acionar aí já está liberado, vamos juntos, tá bom? E bora para frente. Feito? Ô, Dirceu, se você puder depois colocar à disposição da gente o link também, vai ser bom. Não, sim, com certeza. Farei isso. Farei isso via Arialdo amanhã para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Gente, então, um final de dia feliz dos pais, né? Vamos curtir um pouquinho agora, vamos tomar um aperitivo, vamos bater um papo, vamos juntos, tá bom, gente? Tá bom. Isso aí, obrigado, boa tarde. Obrigado, Arialdo. Um abraço. Tchau. Tchau, um abraço para todos. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Com Deus também. Igualmente. Um abraço, João. Um abraço para todos. Tá bom. Tchau, Luiz. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, Carlos. Abração. Eu fecho aqui, Ariel.